Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até você sempre conteúdos que elevam a alma, elevam a consciência, promovem o nosso mais amplo conhecimento nesse campo de conhecimentos de sabedoria arcana. E pelo estúdio onde nós estamos, você já sabe, nós vamos dar sequência hoje a essa fantástica série sobre poderes psíquicos, que está a cargo do nosso querido amigo Oswaldo Milman Júnior, que é um Rosa Cruz há mais de 50 anos, foi chefe do setor de ensino e instrução aqui da grande loja da Amorque de língua portuguesa e também é um excelente pesquisador em esoterismo e, sobretudo, em parapsicologia. Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like, o seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não for e acionar o sininho, porque isso é muito importante para a gente como produtores de conteúdo aqui no YouTube. E também, se você quiser, seja membro do canal. Veja como você pode colaborar com o nosso trabalho. Vamos espargir a luz cada vez mais às pessoas. Oswaldo Milman Júnior, meu querido amigo, diz que o tema de hoje, fenômenos parabiológicos. Olha, você sabe que eu nunca tinha ouvido falar disso. Tudo bem com você? Então, Jamil, tudo bem por aqui? Voltando com você, né? Para mais uma sequência no Realidade Fantástica. Apresentarmos dentro da parapsicologia e metapsíquica aquilo que se chama de fenômenos parabiológicos, que são praticamente os fenômenos que a mente mexendo sobre a estrutura biofísica. Os fenômenos PB é justamente a mente influenciando na nossa parte corporal, física, biofísica, né? Onde nós vamos falar agora, hoje, sobre essas questões das estigmatizações. E temos também a inédia, que é a inédia, paralgesia, atoxinia e pirovasia. Então nós vamos falar desses fenômenos hoje, que são fenômenos considerados na metapsique e na parapsicologia como fenômenos chamados psi-beta. Que coisa fantástica, Oswaldo, né? Você falou, bom, são vários, né? Você falou da estigmatização, tem a dermografia, tem a inédia. Bom, vamos passar por todos. Começando, acho que pela estigmatização, né, Oswaldo, essa propriedade que a pessoa tem de causar no próprio corpo marcas que têm a ver com uma cultura religiosa. Sim. E antes, sabe, Jamil, porque a parapsicologia, ela estuda, investiga, analisa, mas existem várias correntes e várias interpretações, né? Agora, todas chegam à mesma conclusão. É o poder da mente sobre a matéria, né? Então nós temos um poder psíquico extraordinário e que pode se manifestar de forma controlada ou espontânea, e mais espontânea do que controlada. Então, às vezes, são fenômenos que surgem espontaneamente e podem outros ocorrer controladamente e experimentalmente. Agora, existem os chamados fenômenos mistos entre estes, que são aqueles que englobam o PK, o PG e o PB. Todos estão interligados, estão interferindo, que é o caso dos feitiços, encantamentos, fotogênese, psicofotografia, levitações, fitopsiquismo, a psicobulia, que nós já falamos, quando as pessoas não têm controle, são as chamadas manifestações espontâneas da mente. E sofre-se muito, porque não tem, às vezes, a compreensão. E dependendo do nível de ignorância da pessoa, às vezes ela tem essa qualidade, tipo uma hiperestesia, não é? Que é um acentuado desenvolvimento da sua consciência psíquica, sem ter o autocontrole. Agora, hoje, nós estamos reportando aqui os efeitos biofísicos produzidos como um fenômeno parabiológico, e o primeiro que nos chama muita atenção é esse da estigmatização. Porque as estigmatizações, elas ocorrem, né, de duas formas, com vasoconstrição, que é o caso do estreitamento das veias, né, e que aí formam-se as chamadas dermografias. Dermografias. Dermo, da pele, grafias, né? Desenhos, escritos, coisas que se reproduzem através da epiderme. Isso são quando há vasoconstrição. Quando há a vasodilatação, aí pode ocorrer derrames, pode ocorrer necroses, e aí nessas vasodilatações eles se chamam hematogramas, né? Então é interessante esse aspecto, né? Porque cada organismo reage de uma maneira aos efeitos como se diz, dessa compulsão psíquica, né, para que ocorram e surjam essas chamadas estigmatizações. Mas quando aparecem símbolos, isso é dermografia? Porque às vezes ligados a uma cultura religiosa, aparece uma cruz, a pele faz um símbolo lá religioso. Exatamente. Então, como eles dizem aqui, existem várias, quando há uma ruptura, há uma vasoconstrição, ocorrem o seguinte, alterações variadas, grafismos, desenhos, queimaduras, palavras,
em imagens complicadas, desenhos de anjos, textos latinos. Textos latinos? Textos latinos. Então, na aparece pele? na epiderme. Que fantástico. Então, são coisas assim que estão ligadas à impressão que, de alguma forma, o indivíduo teve, né, aquela empatia com alguma situação e que ele reproduz, né, na sua epiderme e é espontâneo, ele às vezes não é controlado, isso é de maneira descontrolada. E ele vai dormir e acorda com essas manchas, essas marcas, esses grafismos, esses desenhos na sua própria pele. Isso são as vasoconstrições. Quando há vasodilatações, aí viram feridas, como São Francisco de Assis, Teresa Neumann. Aí existem hemorragias, chegando até a chamada necrose tissular. Então é perigoso, né, nesse caso, que as pessoas sofrem demais. Porque quando é uma dermografia, ela é mais suave, ela é mais sutil. Quando há uma vasodilatação, então há um processo de um derrame, né, sobre determinadas partes e órgãos do corpo. E normalmente reproduzidos da crucificação de Jesus Cristo. Por exemplo... O pessoal de matriz cristã, né? De matriz cristã. Uhum. Mas isso não impede que seja plasmado também, como Maomé, né? Era plasmado, isso acontecia com ele, ó, lesões, chagas plasmadas em formas de lesões. Então ele tinha lesões sérias sofridas por Maomé. E o que acontecia? Então era uma vasodilatação, né? É uma estigmatização, mas por efeito de vasodilatação. Quer dizer, os vasos sanguíneos são ampliados, né? É uma espécie de um derrame, né? E naquelas regiões onde santos e pessoas tiveram sofrimentos, como Jesus pregado na cruz, exatamente em determinados pontos surgem aquelas estigmatizações no organismo do indivíduo que sofre desse tipo de efeito, efeito parabiológico. Agora, nesse caso, Oswaldo, a pessoa pode provocar conscientemente isso ou geralmente isso surge por conta de um processo inconsciente? Porque quem não tem esse conhecimento parapsicológico vai achar, não, é possessão demoníaca, é um fenômeno religioso santificador e muitas vezes é ela própria que está ocasionando. Não, o processo, ele normalmente é inconsciente, é espontâneo. Quando é um processo controlado, experimentalmente feito, sob auto-hipnose, por exemplo, aí é conduzido. Aí chama-se estigmomia. É semelhante, mas aí chama-se tecnicamente estigmomia. A estigmatização é espontânea, ela é inconsciente. Ela surge justamente da empatia criada entre a pessoa e aquele que sofreu, né, uma tortura, um sofrimento, assim como Jesus Cristo passou pela cruz. Então, essa é a estigmatização. Isso se reproduz de uma forma assim, inconsciente. Não é, as pessoas dormem e às vezes acordam com esse tipo de fenômeno parabiológico, né? Seja por vasoconstrição ou vasodilatação. Mas é inconsciente, é espontâneo, é dentro dela. E pessoas assim que sofreram essas chagas e aparições epidérmicas, nós temos os exemplos de São Francisco de Assis, que nós já falamos. Quando São Francisco incorporava aquele sofrimento de Jesus, nos êxtases místicos que ele tinha, apareciam, né? Então, essas estigmatizações. Se a mão sangrava o peito, sangrava todas as partes em que Jesus foi ferido. Se reproduzia nele, espontaneamente. Tal nível de empatia com o sofrimento do Mestre Jesus. Porque as causas etiológicas ou originárias de tudo isso são de origem psicossomática. Que coisa, realmente chega a ser impressionante, Oswaldo. Mas ainda aqui na questão das estigmatizações, alguns exemplos que nós trouxemos, né, que São Francisco de Assis, então, que sofreu muito com essas estigmatizações, São Paulo Apóstolo também, Santa Verônica Giuliani, Santa Catarina de Sena, Santa Rita de Cássia, Teresa Neumann na Alemanha, Padre Pio Pietralcina na Itália e recentemente na Espanha, em 1981, a estigmatização de uma senhora em São Lourenço del Escorial. E também em devotos muçulmanos, como nós já falamos, apareciam essas chagas. Portanto, não é só no cristianismo, é também no Islã, no sufismo, nos muçulmanos, eles também há um outro que tem essa empatia, essa ligação e desenvolve então essa reação, como nós falamos etiologicamente, de caráter psicossomático, porque está ligado a estruturas mnemônicas.
Então, o que é essa estrutura mnemônica? É aquilo que você coloca na tua memória que te impressionou muito, né? E que você passa a ver. Aqui nesse ponto eu queria até aproveitar, você tocou num ponto que é fundamental e não vejo ninguém melhor que você para esclarecer isso, que diz que a mãe gestante, ela tem que tomar muito cuidado com os pensamentos que ela tem, com as sensações, as emoções, que eu já li em alguns textos até teosóficos, que às vezes ela pode até influenciar na formação física do feto, dependendo do que impressionar ela. E tem vários casos na história de mães que ficaram impressionadas por imagens, não sei o que, isso foi reproduzido depois no corpinho da criança. E tem o curso Rosa Cruz para gestantes, né, que ali é aconselhado, né, para a futura mamãe evitar de ver cenas violentas enquanto está gestante. Tem alguma coisa a ver, imagina? Desde os gregos, né, Jamil, eles já falavam sobre isso, né? Porque é óbvio que a parte psicossomática, e como está uma criança se formando ali, tem toda uma estrutura biológica, é óbvio que vai sendo moldado de acordo com essas impressões, né? Então tudo pode realmente acarretar dificuldades para um feto que está em formação, né, por essas influenciações. Então o que os gregos recomendavam? Música, meditação, né, vida natural, boa alimentação, que é o nosso curso de gestantes da Ordem Rosa Cruz Amor. Estou fazendo aqui uma propaganda para a Ordem, né? Para a Amor, que admiramos e queremos tanto. Nossa amada Ordem Rosa Cruz. E é isso mesmo, existe essa influenciação, né? Quando a mãe dorme, quando ela está falando com a criança, tudo aquilo que ela está pondo, enfim, é um ser em construção. Como nós somos aqui também, como seres que nascemos com os nossos pais, com a nossa educação, e como dizia até os religiosos, até o Papa falou, né? Nós estamos em construção. Aquela criança também está, ela está sendo moldada de conformidade com tudo aquilo que os pais nela instilam, né? Então, há uma influenciação, sem dúvida, né? Nada acontece por acaso. Então, você projeta, programa e você vai ter aquele filho que você idealizou muitas vezes, se tiver o merecimento, né? Precisa ter o merecimento também e até a relação kármica que entra em questão também, né? Karma, leis de causa e efeito. Então, tudo isso tem bons efeitos, sim, se você se conduz de uma forma adequada. E por isso, até como os gregos ressaltavam, a ordem corrobora nos seus ensinamentos, também educando para a juventude, tantos livros que a ordem tem, o curso, né, o curso Rosa Cruz para gestantes, depois tem toda a estrutura formada para a educação da primeira infância, da segunda infância, da juventude, né? Esse é até um serviço que a gente faz. Então, se você é gestante ou conhece alguém que seja gestante, mostre esse trecho da entrevista, essa explicação do Oswaldo, porque isso é fundamental, como a gente pode influir com os próprios pensamentos daquele feto que está se formando. E se você se interessar, esse curso da Ordem Rosa Cruz para gestantes pode ser adquirido por quem não é Rosa Cruz também, né? Ele não depende de afiliação, nada, e realmente ele traz leis muito importantes que muitas pessoas não observam, né, Oswaldo? São cursos e um sistema aberto, né? A Ordem Rosa Cruz Juvenil lá, né? Mas aqui, eu me concentrei muito em Teresa Neumann. O que me impressionou, o fato dela, as estigmatizações dela, né? E também pelo caso que nós já falamos da inédia, que era aquela questão dela jejuar por muito tempo. E ela foi o seguinte, era uma menina muito pobre, né? Era uma alemã da Baviera, se não me engano, alemã, acho que era na Baviera que ela nasceu, onde ela nasceu. E ela era tão identificada com Jesus o Cristo, lia muito provavelmente, conhecia a história. E Jesus, quando foi crucificado, tinha um soldado romano, chamado Longino, que atravessou uma lança acima do peito, acima do coração de Jesus. E aquilo sangrou muito. E ela impressionada com aquilo, por isso que eu digo a etiologia psicossomática, e é de caráter mnemônico, ela cristalizou aqui, colocou aquilo na memória dela, de formas a um dia, quando ela está dormindo, aparecem todas aquelas chagas de Jesus e aquela hemorragia no peito dela. Quando ela acorda, toda ensanguentada, ela fica, em princípio, querendo esconder aquele sangue, assustada, porque a família não vê, mas ali ficou caracterizado uma estigmatização. E ela veio, então, trabalhando com isso, e ela jejuava muito, e nesses momentos isso se chama inédia, o poder de jejuar,
e ficar simplesmente com água ou alimentação bem básica, somente água e ar respirando, ela passava dias jejuando e isso ajudava ela, ou fazia com que aflorassem esses fenômenos, tal a purificação do estado de consciência dela e da compaixão que ela tinha com relação, no caso dela, que era muito cristã, ao Mestre Jesus. É realmente fantástico, Oswaldo. Então, são coisas assim, né, que ocorrem, e como se diz assim, é uma psicossomatização, sim, porque tem ligação total com o emocional da pessoa, né, e tem uma relação de confiança e fé, devoção, né, naquilo que ela realmente estava fazendo. No caso do faquirismo, é a mesma coisa? Então, o faquirismo, a inédia é a questão de você jejuar, né, por um tempo grande, e é o que os faquires fazem. Você sabe que a palavra faquir, ela vem do árabe, ela quer dizer pobre. O faquir é o pobre. Mas pobre por quê? Simplesmente porque ele realmente abandonou, né, o apego ao material, às coisas do mundo, e ele passa a entrar naquele estado contemplativo, meditativo. Por isso, faquires e iogues têm essa facilidade, tanto com relação à inédia, quanto à paralgesia. Paralgesia é aquela supressão de dores, né, que você pode realmente estancar, e os iogues têm esse poder, e os faquires, de neutralizar dores que nós muitas vezes não suportaríamos, dado o estado de elevação e êxtase místico deles. Mas para isso eles fazem jejuns, ritualismos, né, e se auto-hipnotizam. E aí que está, Jamil, que eu penso assim, deduzo, quando eles falam que nesses momentos existem a atuação de centros psíquicos superiores, são os nossos centros psíquicos. Eles usam uma outra palavra que não está me ocorrendo nesse momento, controle dos centros superiores. Aqui, quanto à paralgesia, é um conjunto de fatos que implicam num controle dos centros superiores. Ora, que centros superiores são esses? São os nossos chakras, na linguagem hindu. Na linguagem mística de algumas organizações, como a própria Rosa Cruz, são centros psíquicos, né? Se você pegar o martinismo, já fala em chakras, mantras, já é uma linguagem assim mais universal, e essa da Ordem Rosa Cruz com centros psíquicos, ela está, digamos assim, adaptada para a cultura ocidental. Sem dúvida. Então nós falamos dos centros psíquicos, que na verdade são 12, mas 7 essenciais. Nesses casos de paralgesia, quando você se estimula, é o caso. Nesses momentos em que você, através desses centros superiores de consciência, você ativa toda uma região com adrenalina, o sangue quente, como eles dizem, você não sente uma facada, um tiro, na hora você não sente. Depois vem, quando você resfria, né, dá um resfriamento, você vai ter aquelas sensações doloridas. Mas naquela ocasião, naquele momento, não ocorre isso. Então, essas pessoas que têm esse domínio, provavelmente as secreções e as estimulações através da parte hormonal são tão intensas, desde a timina, que é a secreção do timo, né? A adrenalina, com cortisona, adrenalina, noradrenalina, cortisona, você tem a serotonina, você tem a melatonina, você tem todos esses órgãos produzindo secreções através do sistema nervoso e que vão atuar na região opiácea, cerebral, do cérebro, e evidentemente, suprimir essa questão da dor. Mas isso tem que ter autocontrole, né? Então é possível que os yogis induzam todas essas secreções voluntariamente, através da ciência deles, e daí já podem andar sobre brasa, podem deitar na cama de prego. Para mim, quando há essa inédia, que é você jejuar por um longo período, como Jesus jejuou 40 dias no deserto, né? Há casos de faquires que quase 100 dias foram colocados até dentro de ataúdes, e depois de 90, 100 dias, abre o ataúde e o camarada está lá tranquilo, respirava o mínimo ali, tinha evidentemente uma abertura para ter oxigenação, mas ele não sofria os efeitos, né, de uma pessoa normalmente que sofre com relação a isso. Agora, usam muito, sem dúvida, o poder da hipnose,
todo um poder que eles, como os ioques, né? De elevação através de êxtases místicos, daquela fé inabalável, daquela condução que os leva a realmente neutralizar certos efeitos que normalmente atingiriam a pessoa comum. Então são fenômenos, né? Mas que realmente estão ligados, como diz aqui, a hipnose ou auto-hipnose, a autossugestão, arrebatamentos místicos. E a própria acupuntura, que vem do Oriente, né, através de processos de estimulação, seja psíquica ou através de agulhas, também vai gerar, digamos assim, alguma reação orgânica que possibilita a pessoa entrar nesses estados assim alterados de consciência e realmente produzir efeitos que nós entendemos como existe, o fakir, o yoga, né? Com esse potencial de elevação e domínio sobre a matéria. Isso é uma demonstração de domínio sobre a matéria. É verdade. Inclusive, você sabia que na China, Oswaldo, às vezes, a acupuntura é utilizada para induzir analgesia para cirurgias? Então. Por acupuntura. Por acupuntura. Justamente porque ali as agulhinhas vão atingir, né, determinadas áreas específicas que estão relacionadas com todo o processo neurovegetativo do sistema nervoso, né? Na sua divisão simpática e ortosimpática, parasimpática, e atingindo, através do sistema autônomo, o sistema espinal. Então, há uma ligação onde, no próprio cérebro, como diz, nos centros opiáceos, são estimulados a criação, como nós falamos, de secreções que vão ajudar nesse tipo de supressão de dor, né? E de possibilidade de um tratamento onde a pessoa, através da paralgesia, ela suprima qualquer efeito deletério no sentido físico de sofrimento. Agora, existe também, como nós falamos aqui, a toxinia. Toxinia. A toxinia. Veja que do grego, não. Toxinia, tóxico. Então, não tóxico. São pessoas, veja, que ingerem grandes quantidades de álcool sem chegar à embriaguez, né? E essas pessoas, elas têm um fenômeno de ordem metapsíquica que se estuda também, pelo qual se consegue, então, uma imunidade até venenos mortais, né? Então, você estava vendo aquele dos mantras, eu não sei o nome hindu dela, e não estou lembrando agora. Que eu entrevistei no canal, a Amanda. Amanda, que foi a tua guia, né, lá na viagem. Ela foi a nossa guia lá na viagem. Então, a Amanda, ela colocou ali, né, a mantra para tudo, né? E eles têm mesmo. Encantamento de cobras. Tem. Né? Neutralização de muita coisa tóxica, venenosa. Então, o mantra tem um potencial de, como se diz assim, mexer, né, com todo esse teu sistema peristáltico, respiratório, cardíaco, enfim, todo o sistema biofísico, de forma a que ali haja secreções de várias natureza, né, curativa, que a pessoa fica imune. Agora, que metabolização rápida que existe nessa, principalmente a médiums que tomam a sua cachaça e depois vão fazer cura. É verdade. Não é aconselhável. Porque, né, mas são pessoas que não sofrem, elas estão imunes a situações tóxicas, drogas, venenos mortais, às vezes, para muitos. E ali existe um metabolismo intenso que é inofensivo para elas, né? Você sabe que eu soube num caso desse, de uma senhora de uma religião aqui presente no Brasil. Vou me furtar de falar o nome, porque às vezes as pessoas mal compreendem, estão dizendo que a gente está criticando e não é o caso. Mas é uma senhorinha, Oswaldo, de 80 anos, que na crença deles ela incorporava uma determinada entidade. Rapaz, ela virava 3 vidros de cachaça, e não tinha nem bafo, não tinha nem hálito, né? Então, claro que na crença deles é a entidade que tomou, não foi ela. Mas a gente vê que pela parapsicologia, na verdade, ela metabolizou. Sim. E... alguma, né, inconscientemente ativou, né, o metabolismo de tal forma, tão rápida, que houve aquela absorção. Mas é comum isso com médiums em transe, que conseguem, então, esse controle. Um exemplo clássico foi o do Rasputin. Famoso Rasputin, Grigori Rasputin, como diz aqui, 1869-1916.
final do século XIX e XX, né, que ele viveu. Ele foi um monge fanático, religioso, místico russo, personagem poderoso na era dos czariana, czar Nicolau II e Alexandra Fedorovna, que era esposa do Nicolau, e eles tinham um filho que era hemofílico. E o Rasputin caiu nas graças deles justamente porque quando o menino tinha crises hemofílicas, ele conseguia assustar o processo, ele conseguia controlar aquela hemofilia. E ele, portanto, ele era uma pessoa assim, que tinha esses poderes, que como muitos consideravam de um louco, né, um místico exagerado, entretanto tinha um potencial de cura fenomenal, né? Então, mas ele tinha essa questão da toxinia, que como se diz assim, uma imunidade a venenos, a coisas tóxicas. E, de certo, o metabolismo dele era muito especial, né? E, por último, aqui, Jamil, a pirobasia, que é um fenômeno muito antigo, observado em diferentes culturas. São aquelas pessoas que pisam em brasa e dizem assim, nossa, mas como que ele caminha sobre brasas, né? E sobre isso, essa pirobasia, existe, evidentemente, algo que tem uma característica paranormal, porque existem duas hipóteses para isso aí. Como que o indivíduo caminha sobre brasas e não se queima, né? Existe uma hipótese que é a física, a biofísica. Do indivíduo secretar energias sudorese, né? E ele criar uma espécie assim, de uma dupla fase física nos pés. De maneira que aquela sudorese, aquela umidade, quando chega na brasa que está incandescente, tanto que a brasa escurece na hora que ele pisa. Então, praticamente, existe um fenômeno que eles chamam aqui de efeito esferoidal. Efeito esferoidal que gera uma hidrotermia, quer dizer, uma exudação tão forte, né, mas isso, claro, pela concentração, pela autossugestão, pela preparação, porque esses piróbatas, eles não entram ali assim a esmo, de uma maneira despreparada. Há uma concentração, uma confiança total e provavelmente, então, essa exudação, é como você quando às vezes tem aquela sudorese, né? Você tem um momento intenso de concentração e de muita adrenalina e você, claro, vai suar, né? Eu tinha um amigo que quando ele ia fazer um discurso, ele suava muito, né? Suava então, bicas. Infelizmente ele suava. Outros pelas mãos, né? Eu tinha um amigo que quando ia fazer prova, virava uma lagoa a água que saía da mão do cara, né? Tanto que ele tinha que ter um lenço do lado. Pelo nervosismo. Então, era uma forma dele conduzir, era um processo dele. Mas existe o piróbata que ele conduz isso de uma maneira extraordinária, bem conduzida, para os pés, né, para não sofrer aquele impacto. Essa é uma explicação física. E a explicação também que está associada com a parte metapsíquica é de que essas pessoas entram num estado alterado de consciência, num transe mediúnico, místico, e elas então conseguem, pela sugestão, autossugestão, o poder da mente, criar essa barreira protetora sobre os pés, de forma a caminharem sobre as brasas sem terem efeitos prejudiciais. Mas no caso não sei se cabe aqui, Oswaldo, da combustão espontânea, que é um fenômeno terrificante na parapsicologia, né? Da pessoa se incinerar. Então, essa combustão espontânea, né, que nós anotamos aqui, já teve vários casos. O fenômeno oposto a essa pirobasia é esse da combustão espontânea. Porque há alguns casos, é muito raro isso acontecer, mas já aconteceu. A pessoa, como dizer, ser totalmente queimada, ela se incendiar através de um processo intrínseco da sua mente, descontrolada, ela pegar fogo, né? Então veja essa energia. Nós temos, né, no organismo alguns órgãos que, aliás, nós temos um calor intenso dentro do nosso organismo. De alguma maneira, houve casos, é raro, muito raro, e a parapsicologia não tem uma posição final sobre isso, não chegou a uma conclusão ainda, de que são assim danos por efeitos de temperatura. A temperatura se eleva a tal grau que a pessoa é totalmente ou parcialmente queimada. E é interessante que muitas vezes ela está sentada e tudo que está ao seu redor está intacto. Simplesmente ela é encontrada parcialmente queimada ou totalmente queimada, e aí morta.
Mas isso é raro, é muito raro. Olha, Oswaldo, eu nem sei o que dizer. Para mim sempre é uma aula fantástica conversar com você, né? Conversar não, é aprender com você, porque você parece um computador humano. Eu não sei de onde se tira tanto conhecimento, embora você tenha suas referências, mas você vai trazendo, puxando datas, nomes. Oswaldo, a gente vai dar continuidade a essa série sobre poderes psíquicos. Se você ainda não assistiu os programas passados, assista. Quem sabe futuramente a gente lança aí um condensado, um box só com os programas do Oswaldo, aí só trabalhando aí todos os poderes psíquicos. E quero que você fale um pouquinho, Oswaldo, você tem gravado aqui na Vega Produtora, que é o estúdio onde nós estamos, a cargo do seu presidente, César Felisbino, uma série também abordando temas esotéricos em geral. Fala um pouquinho dessa série. Então, Jamil, já foram 23 programas, né, que nós apresentamos, indo agora para o final, o 24º programa, do qual você participará, está convidado, né, juntamente com o Carlos Brain e o Zé Mário, para montarmos um simpósio futuro tratando desses temas que nós temos abordado ao longo dessa série. Então nós estamos aqui num grupo, num pugilo de gente aí né, que gosta do assunto, porque nós nos interessamos, uma vez que também vivenciamos certas situações e gostamos de buscar explicações. E estamos no caminho da filosofia, de filosofar em termos de parapsicologia e metapsíquica, porque já dissemos que filosofia é o esforço para generalizar, aprofundar, refletir e explicar. É uma tentativa. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Oswaldo. E lembrando, como adiantou Oswaldo, vem muita novidade por aí. A gente já o Oswaldo adiantou e a gente já falou algumas vezes o simpósio de metapsíquica, né, de parapsicologia que estamos preparando com um pool de profissionais aí, vai ocorrer. Talvez em modalidade mista, presencial, online, enfim, vem muita coisa boa aí, né? A pandemia atrasou um pouquinho, mas está tudo sendo organizado. Quero agradecer uma vez mais ao César aqui da Vega Produtora, que nos cede o espaço sempre para gravar com o Oswaldo, um espaço muito agradável. Quero lembrar você de se inscrever no programa, deixar o teu joinha. Escreve aí, você já viveu algum fenômeno de atoxinia, estigmata, enfim, você conhece alguém que teve? Escreve aí, a gente gosta de olhar todos e responder, se possível, todas as intervenções de vocês. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.